Mecanismo dos opioides, primeiro a gente tem que entender como funcionam a via ascendente e descendente da dor. Bom, existem nociceptores que estão nas terminações nervosas do neurônio de primeira ordem. Esse neurônio de primeira ordem é um neurônio pseudounipolar. Então, esse impulso chega aqui no nociceptor, pode ser bradicinino, ATP, temperatura. Isso tudo estimula esses nociceptores. E esse potencial de ação irá percorrer até o corno dorsal da medula, onde vai fazer sinapse com o neurônio de segunda ordem. Então, aqui só para representar que é um neurônio pseudounipolar. Bom, aqui nessa região da via ascendente da dor, a sinapse entre o neurônio de primeira ordem e o neurônio de segunda ordem, ela é feita, mediada por glutamato, né, e substância P. Então, vou colocar aqui de glutamato e substância P, né, principalmente. Então, vai ativar esse neurônio de segunda ordem. Então, ele vai cruzar aqui e vai fletir, vou colocar assim, e vai em direção ao bulbo, subindo, percorrendo a ponte e o mesencéfalo, chegando no tálamo. Chegando no tálamo, ele pode se dividir em duas vias, uma via lateral, que vai ao córtex somatosensorial, e uma via medial, que vai ao córtex do sistema límbico. Vou colocar assim, sistema límbico, né, relacionado com emoções e tal. Bom, resumidamente, é isso a via ascendente da dor. Ela também emite algumas fibras, alguns ramos que formam o trato, por exemplo, o trato espino-mesencefálico e o espino reticular. Bom, esse trato espino-mesencefálico, ele vai ativar uma parte do mesencéfalo chamada substância periaquedutal. Bom, o que acontece ativando essa substância periaquedutal? Ela vai ativar uma via, a via descendente. Mas o que é a via descendente? A via descendente, ela é modulatória, ou seja, ela tem função de inibir a via ascendente da dor, para você não ficar sentindo dor durante tanto tempo, ou numa intensidade tão grande. Ela é modulatória, ela modula essa sensação. Então tá, essa substância periaquedutal ativada, ela vai emitir fibras para a ponte e para o bulbo. Vou representar aqui junto. Na ponte, ela vai estar numa região chamada de locus coeruleus, né? E aqui, o neurotransmissor dessa fibra, ele é a norepinefrina, né? Ou a noradrenalina. E também essa substância periaquedutal, ela também emite fibras para o bulbo. No bulbo já não era a noradrenalina, já é a serotonina. E o local onde é estimulado na via descendente é os núcleos magno da RAF. Então, com essas fibras, ele vai chegar então aqui nessa região do corno dorsal da medula. E ela é modulatória. Se ela é modulatória, o que ela faz? Ela vai inibir a via ascendente. Como? Ela vai inibir essa sinapse aqui, que depois no mecanismo de opioides eu vou mostrar direitinho como que isso acontece também. Então, ela vai inibir a transmissão
do potencial de ação aqui para o neurônio de segunda ordem. Não vai permitir a despolarização, então vai inibir essa via ascendente, que é a via que a pessoa sentiria a dor. Ele também, essa via descendente, também ativa interneurônios inibitórios, que são interneurônios presentes aqui nessa sinapse, nessa região, que também inibem essa via descendente, que é o que vamos falar, que são interneurônios GABAérgicos e também tem a liberação dos opioides. Porque nós não temos só os opioides, fármacos que nós conhecemos como morfina, tramadol. Nós temos opioides próprios do corpo, né, que estarei falando na hora do mecanismo de opioides. Vias modulatórias, também é legal lembrar que existe uma teoria chamada teoria do portão da dor. O que essa teoria prega? Por exemplo, quando você está andando e bate com a perna na quina da mesa, você sente uma dor enorme. O que você faz? Você coloca a mão e massageia. Por que isso? Isso aqui está relacionado com essas vias. Por quê? Mecanorreceptores, né, que são sensíveis ao tato, no caso, o que eles fazem? Eles também vão para essa região do corno dorsal da medula e ele, assim como a via descendente da dor, que é modulatória, ativa interneurônios inibitórios. Ativando interneurônios inibitórios, vai inibir a via ascendente. Então, enquanto você está ativando os mecanorreceptores, você não tem o processamento da dor pela via ascendente. E essa é a teoria do portão da dor, justamente por ativar interneurônios inibitórios. Então, só presta atenção na palavra. Interneurônio inibitório faz o quê? É um neurônio pequenininho que fica aqui entre sinapses e é inibitório, ou seja, vai inibir essa sinapse de acontecer. Fiz um zoom dessa parte do corno dorsal da medula, onde está as sinapses, né, já explicadas anteriormente. Eu fiz um zoom aqui para poder explicar o que acontece farmacologicamente e enfiar no meio dessa história toda os opioides, né, que é o tema da aula. Bom, os de primeira ordem, como eu já disse, faz parte da via ascendente, juntamente com esse de segunda ordem. E já foi dito que eles liberam glutamato em substância P. O que eles fazem? Eles, liberados aqui na fenda sináptica, eles vão agir aqui sobre o neurônio de segunda ordem, lembrando que uma sinapse do glutamatérgica, por exemplo, agem sobre diversos tipos de canais, como AMPA, kainato. Resumidamente, ele vai fazer o quê? Vai permitir o influxo de cálcio e também o influxo de sódio. Isso é por causa desses canais mesmo, desses receptores. Porque existem receptores como o AMPA, por exemplo, que é um canal iônico. E esse canal iônico, ele permite a entrada de cálcio dentro da célula. Tá, mas por que isso vai estimular esse neurônio de segunda ordem? Porque nós devemos lembrar que uma célula normal, em repouso, ela é negativa por dentro e positiva por fora. Devemos lembrar do equilíbrio de Gibbs-Donor, né? Então, ela é assim, isso em repouso. Quando nós temos uma despolarização para gerar um potencial de ação, o que acontece com essa célula? Ela vai ter que ficar positiva, mais positiva por dentro e negativa por fora. Então, você está colocando muito cátion dentro desse neurônio. Então, isso aqui vai promover o quê? Vai promover uma despolarização, né? Eu vou até colocar aqui, ó, despolarização. E essa despolarização vai propiciar a formação de um potencial de ação que vai fazer aquela via ascendente já explicada anteriormente. Então, essa é a parte do que o glutamato, substância P, faz nessa fenda sináptica para poder transmitir o impulso elétrico. Bom, ok.
Mas e a via descendente? A via descendente, ela, como já foi dito anteriormente, a parte das fibras derivadas da ponte, né? Ela é o que? Noradrenalina. E a parte já derivada do bulbo, né, dos núcleos magros da RAF, é o que? A serotonina. Essa aqui é a sigla, a sigla para serotonina, tá bom? Então, o que elas fazem? Devemos lembrar que a noradrenalina, elas se ligam a receptores adrenérgicos, certo? E o 5-HT se liga ao receptor 5-HT1. Bom, ambos são ligados à proteína G. Mas o que eles vão fazer? O que a noradrenalina faz nesse neurônio pré-sináptico, ou seja, o neurônio de primeira ordem da via ascendente? Porque nós já vimos que essa via tenta inibir essa despolarização desse neurônio aqui, ou seja, inibindo a via ascendente, sendo modulatória. Qual que é o receptor adrenérgico que é pré-sináptico e inibitório? O alfa-1. Então, a noradrenalina, ela vai agir sobre o alfa-1. Tá, mas o que o alfa-1 faz? Ele vai diminuir a quantidade de... Vou até escrever aqui, ó, alfa-1. Ele vai diminuir o quê? A quantidade de AMP cíclico, certo? Diminuindo, ele vai ter uma diminuição da entrada de cálcio. Se não tem entrada de cálcio, eu não tenho despolarização. Ó, nessa parte não. Essa parte aqui, ó, não tem entrada de cálcio. E o cálcio, num neurônio pré-sináptico, ele é importante por quê? Porque ele é o fator essencial para ocorrer exocitose de vesículas. Então, se eu não tenho cálcio, eu não tenho exocitose, que é a saída, né, de vesículas do neurônio contendo os neurotransmissores. Então, vamos lá. Dentro desse neurônio aqui, eu tenho uma vesícula. Uma não, várias, né? Vesículas que contêm glutamato, substância P, etc. Então, se eu não entro cálcio aqui dentro, né? Se eu bloqueio a entrada de cálcio, se eu colocar aqui assim, ó, se eu bloqueio o cálcio, essa vesícula não sai para fora. Ela não se junta ali na membrana, né, liberando esse neurotransmissor. Então, não vai ter essa liberação na fenda sináptica. Então, vai ocorrer a despolarização aqui? Não, porque não tem neurotransmissor para estimular os receptores aqui no segundo neurônio. Então, é basicamente isso aqui que a noradrenalina faz. A serotonina também praticamente o mesmo efeito, só que a serotonina ela não se liga no alfa-1, porque ela não é noradrenalina, né? E ela se liga no 5-HT1. Bom, essa é a ação no neurônio pré-sináptico, o primeiro neurônio da via ascendente. Só que ele não tem efeito só no pré-sináptico, tem efeito também no pós-sináptico. Então, além dele inibir a exocitose de vesículas de neurotransmissor, ele também inibe o de segunda ordem, caso já tenha sido liberado algum neurotransmissor. Mas o que ele vai fazer? Ele vai permitir o efluxo de potássio. Por que assim ele acaba inibindo? Você concorda que tirando o cátion de dentro do neurônio é mais difícil eu obter uma despolarização? Então, se eu tiro, eu não consigo ter uma despolarização aqui. Eu tenho uma hiperpolarização. Vou escrever aqui, hiperpolarização. Então, esse potencial de ação não consegue ter um potencial de ação aqui, porque você está tirando cátions. Você está deixando o meio mais negativo. E o mais negativo é no potencial de repouso. Então, tá vendo como é que a via descendente ela é top, né? Mas ela não só faz isso também não. Como disse, ela é top, ela faz tudo. Então, ela vai também ativar interneurônios GABAérgicos e opioides. Bom,
Os opioides, nós temos 3 opioides endógenos. Bom, nós temos 3. Então, quais são eles? São endorfina, vou escrever aqui, opioides endógenos. Quem são? É endorfina, encefalina e dimorfina. Estes são os opioides endógenos, ou seja, está fisiologicamente no nosso corpo. Descobriram isso há muito tempo atrás, devido ao uso de opioides e tal. Aí é a história, é bem legal de se aprender. Então, criaram fármacos derivados da papoula, né? Que são os opioides. Temos a morfina, que é semelhante à ação, né? Morfina, tramadol. Tramadol já é sintético, a morfina já é derivado direto da papoula. Então, eles têm a mesma função, ou seja, eles também atuam nessa sinapse aqui no corno dorsal da medula, na via inibitória, inibindo a via ascendente. Bom, os efeitos dos opioides e dos interneurônios GABAérgicos. Bom, os opioides, eles se ligam a receptores do tipo Mi, kappa e delta. Kappa e delta. E o que eles fazem? Basicamente o mesmo efeito daqui da via descendente. Eles vão inibir a entrada de cálcio, de cátions de cálcio, vai inibir e vai fazer com que haja o efluxo de íons potássio, gerando hiperpolarização também. Então, é basicamente isso. Esses receptores Mi, kappa e delta, eles são também ligados à proteína G. E lembrando que, tipo assim, a morfina ela tem mais afinidade ao Mi, mas ela também se liga ao delta, ao kappa. Então, é assim, os fármacos eles podem agir em todos esses receptores, mas de formas distintas em cada um deles. Bom, além disso, que esses opioides fazem, eles também inibem interneurônios inibitórios da via descendente. Vamos voltar aqui para a figura. Aqui em cima, na substância periaquedutal, existem interneurônios inibitórios ativados que inibem a via descendente. Os opioides podem inativar eles, deixando aqui livre para ocorrer o potencial de ação. E especificadamente o tramadol, o que o tramadol faz? Ele, além de fazer esses efeitos aqui na via ascendente, ele também inibe a recaptação de noradrenalina e serotonina nessa fenda, né? Inibindo, que é aquela que a gente viu presente lá no núcleo da RAF, no magno da RAF, locus cerúleus. Esses neurotransmissores deixam mais tempo na fenda sináptica, fazendo com que a via descendente fique mais ativa, ou seja, por mais tempo, né, utilizando mais esses neurotransmissores, né, não sendo recaptados para degradação ou para ser armazenado novamente em vesículas. Então, eu acho que só isso mesmo, basicamente.